Que bom que nós estamos aqui reunidos uma vez mais para conversarmos sobre o Evangelho de Deus. O Evangelho que traz para nós diretrizes, orientações para nós seguirmos em nossa caminhada fazendo o melhor que pudermos. Nesses primeiros instantes, nós sempre gostamos de pedir auxílio à espiritualidade superior, que ajude a todos nós, que nos intua, para que os nossos corações estejam abertos para receberem as boas influenciações que com certeza chegarão até nós. E hoje nós vamos conversar sobre o último item do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Como é o último item, nós vamos fazer uma pequena revisão para nós nos lembrarmos de alguns pontos que foram tocados no decorrer desse capítulo. E o primeiro deles que nós gostaríamos de lembrar é que a nossa condição financeira, ela não é um termômetro para medir o amor de Deus por nós. Não quer dizer que porque eu sou rica, eu vivo na riqueza, Deus me ame mais. Eu sou mais abençoada por Deus porque eu sou rica. E o outro, que está numa condição de pobreza financeira nesse momento, ele é menos amado por Deus. Ele é menos abençoado por Deus. É importante nós nos lembrarmos disso. Nós sempre gostamos de falar da questão número 13 do Livro dos Espíritos, na qual nós temos a resposta da espiritualidade, nos lembrando, nos frisando de que Deus é amor, de que Deus é justiça. Ele é bom e ele é justo. Então, se ele é bom e ele é justo, ele não vai permitir que nós passemos por dificuldades sem que nós possamos dessas situações tirarmos coisas positivas. Lembramos também que o objetivo da nossa reencarnação é nós nos melhorarmos. Nós devemos ter em mente que nenhum de nós reencarna a passeio, como as pessoas dizem. Não estamos aqui de férias, estamos aqui para aprendermos a sermos pessoas, espíritos melhores, mais evoluídos. E as situações da nossa vida são sempre um convite para que nós façamos essa renovação no nosso espírito. Então esse é um ponto importante. A nossa condição financeira não é um termômetro para medir o amor de Deus em relação a nós. Ele ama a todos nós da mesma forma. Essa diferenciação é nossa. Às vezes nós temos um amigo, temos até um parente, um filho, que se essa pessoa fizer algo que nos desagrade, momentaneamente a gente até deixa de gostar um pouquinho dela, depois passa, mas momentaneamente a gente fica com esse sentimento de menos-valia. A gente não quer olhar para a pessoa, a gente não quer conversar com uma pessoa, mas Deus não é assim. Ele não é como nós, né? Ele é diferente de nós, ele é Deus. Então, essa variação de sentimento não faz parte de Deus. E o outro ponto importante, para nós lembrarmos também, é que a nossa condição financeira não é também um termômetro para medir a nossa elevação espiritual. A pessoa que está na pobreza no momento, ela não é mais humilde do que aquela que está na riqueza. A pessoa que está na riqueza não necessariamente é mais orgulhosa do que a pessoa que está na pobreza. Então, nós temos que ter um olhar bastante criterioso, bastante cuidadoso em relação a essas questões da riqueza e da pobreza. E mais uma vez gostaríamos de lembrar que a doutrina espírita não é uma doutrina que nos leva à acomodação. Se eu estou numa condição financeira desfavorável, eu não devo, na verdade,
ficar esperando que a solução caia do céu. Ela não vai cair. Eu preciso me mexer, eu preciso me movimentar. O que não significa que eu não vá ter ajuda daqueles que possuem melhores condições do que eu. Eu lembro que no nosso último encontro, quando nós conversávamos sobre a desigualdade das riquezas, nós fizemos esse paralelo. Quem está na situação difícil tem ali um desafio. Se esforçar, sair de repente daquela zona de conforto, daquela zona de acomodação, que nós até falamos que às vezes não é uma zona de conforto tão confortável assim, mas sair daquela situação, acreditar que pode mais, e em contrapartida, aqueles que no momento possuem uma condição financeira melhor, não necessariamente muito melhor, mas às vezes um pouco melhor, podem e devem auxiliar o outro que está nesse processo de uma recuperação, de repente, de algo perdido, né? De algo financeiro, de alguma questão material. Nós temos que nos lembrar também de que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação, um dos lemas. Né? E nós sabemos que a caridade engloba também essa parte material. E nós trouxemos aqui para nosso início de conversa uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, vale a pena ler, 814. O título é As Provas de Riqueza e de Miséria. Olha só o que Kardec pergunta nessa questão 814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. O que essa questão está querendo dizer para nós? Como nós reencarnamos para nos melhorarmos, nós pedimos certas provas que vão nos auxiliar nesse processo de melhoria. Frisando, a gente passa por essa desigualdade das riquezas. Porque nós já vimos, não vou repetir, que não existe, não tem como todo mundo ter a mesma condição financeira. Só que não significa dizer, frisando uma vez mais, que nós não vamos auxiliar aquele que se encontra na miséria. Porque se a pessoa está na miséria, provavelmente ela não tem nem condições de sair daquela situação. Provavelmente, no primeiro momento, ela precisa de alguém que acredite nela, que invista nela, para que ela consiga sair daquela situação na qual ela se encontra. Então, as provas da riqueza e da pobreza, elas têm como finalidade nos testar. Mas não é nos testar para Deus, como se Deus quisesse ver, então eu vou ver se a Helena vai falir. Então eu vou ver se a Helena vai conseguir. Não é isso. É para nós percebermos aquilo que nós já conseguimos adquirir. Isso também fica claro na questão 816, quando Kardec pergunta: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Porque se sou rica, eu posso ajudar mais pessoas. E dentro da resposta tem uma nota que diz assim, olha: Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Então, tanto dentro da prova da pobreza quanto dentro da prova da riqueza, nós temos algo a ser aprendido. Mais uma vez, o que não significa dizer que se eu estou vivenciando a prova da pobreza,
eu tenha que sentar e falar, não, Deus quer que eu seja pobre, então aqui eu vou continuar. Não é isso. E o rico, por sua vez, tem até mesmo a facilidade de ajudar mais pessoas. Hoje eu estava assistindo uma fala do Haroldo sobre isso, sobre essa questão da riqueza. E ele disse que nos Estados Unidos, muitas universidades têm grandes partes dos seus departamentos doados por pessoas que são muito ricas. E ele comentava que aqui no Brasil nós não temos essa cultura. E ele disse que era algo que, de repente, nós poderíamos também trazer para cá. É, na verdade, uma obrigação moral. Nós sabemos disso. Às vezes o nosso egoísmo grita lá dentro e diz que não. Mas nós sabemos que é uma obrigação moral nós auxiliarmos aqueles que têm menos que nós. Então esse foi o início da nossa conversa, para nós agora entrarmos propriamente dito no texto, que é um texto bem pequenininho. É um itemzinho só. E é transmissão da riqueza. Kardec pergunta assim: o princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Kardec, na pergunta, já deixa aí pra gente clara a ideia de que é Deus quem permite. Porque às vezes nós conseguimos amealhar condições financeiras melhores e o que nós pensamos? Não, eu consegui por causa do meu esforço. Não, eu consegui porque eu me privei de muitas coisas. Não, eu consegui porque eu fui disciplinado. Sim, existe o nosso esforço. Mas nós não podemos nos esquecer de que tudo que está ao nosso redor, que permite que nós tenhamos essas atitudes, advieram de Deus. Foi Deus que permitiu que nós tivéssemos um meio para que pudéssemos, de repente, sermos disciplinados. Não estamos desmerecendo aquele que foi disciplinado, porque disciplina é uma qualidade difícil, né, da gente adquirir. Então, tem o esforço da pessoa que adquiriu? Tem, e por isso tem o seu valor. Mas ela teve condições de adquirir aquele bem, porque aqui a gente está falando de riqueza, de condições financeiras, porque Deus permitiu isso. Se Deus não tivesse permitido, ela não conseguiria. Isso é muito comum, isso é muito fácil de ser percebido, por exemplo, dentro do meio artístico. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que têm vozes lindas, que cantam muito bem, que facilmente poderiam ser famosas por conta do seu talento e não o são? Porque Deus não permitiu. Ou porque de repente elas não tiveram um auxílio, não fizeram o caminho correto, mas de qualquer forma nós temos aí o que a gente chama, né, das mãos de Deus. Esse tema, ele é um tema que, mais uma vez, desculpa a insistência, nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós caímos ou na acomodação ou naquele lugar de dizer, se fulano não conseguiu é porque ele não se esforçou. Se fulano está passando por essa situação é porque ele merece passar, porque ele tem que passar. Então nós temos que ter muito cuidado, nos lembrando sempre de que a nossa primeira postura é de auxílio. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Agora, como eu vou ajudar? Agora, cada situação vai ter o seu desenrolar. Mas nós temos que tomar esse cuidado, porque a gente acaba errando, né? A gente fala assim, Deus não quis, como eu mesma falei.
porque Deus não quis. Mas esse Deus não querer não significa que nós não devamos fazer o nosso máximo. Quando nós fizermos o máximo que pudermos, quando nós nos esforçarmos ao máximo e ainda assim não conseguirmos, aí sim, a gente tem que dizer, bom, eu fiz tudo o que eu podia, eu procurei pessoas, eu me esforcei, eu fui disciplinada e não consegui. Fiz o meu máximo, não consegui. Então aí nós podemos dizer que de alguma forma Deus não permitiu que aquilo acontecesse porque é o melhor para nós. Mas sem tentarmos, sem nos esforçarmos, sem fazermos o máximo que nós pudermos, nós não podemos dizer que não alcançamos isso ou aquilo porque Deus não quis. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, eu fiz tudo, mas parecia que as portas estavam fechadas. E outros ao contrário. Não, as situações foram se apresentando, eu fui aproveitando as oportunidades, as portas foram abertas para mim. Então, é algo diferente. Então, continuando, diz aqui assim, ó, a resposta. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida. Porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. A gente vai parar aqui para fazer um comentário. Tudo está atrelado à vontade de Deus. Eu sou muito rica, eu morro, eu deixo a minha riqueza para os meus herdeiros. Mas os meus herdeiros vão gozar dessa riqueza se Deus permitir. Se por alguma razão Deus achar que não deve, que isso não vai ser bom para os meus herdeiros, Ele vai intervir e essa riqueza não chegará até eles. Olha a continuação. Não é outra a razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo. Olha que interessante. De transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno. Então, esse trecho deixa muito clara para nós essa ideia de que nós vamos fazer a nossa parte. Eu quero passar a minha herança para os meus herdeiros. Eu vou fazer a minha parte. Vou fazer tudo direitinho. Mas se eles vão poder gozar ou não dessa herança, não cabe a mim decidir. Esse trecho mostra com bastante força que nós não podemos controlar muitos fatores da nossa vida. Existem fatos que fogem ao nosso controle. Eu não tenho como controlar. Eu não tenho como controlar como os meus herdeiros vão usar o dinheiro. Eu não tenho como controlar se os meus herdeiros vão usufruir ou não desse dinheiro. Eu simplesmente dou. Eu passo a minha herança adiante. E ao passar essa minha herança adiante, eu também faço um exercício de desapego. Eu me desapego daquela quantia, daquele valor, daquilo que ficou. Esse capítulo, ele fala para nós também dessa questão do desapego. Porque se eu sou rica e posso doar, eu vou me desapegar daquilo ali. Se eu tenho muitas roupas, se eu tenho muitos sapatos, por que eu não posso doar roupas e sapatos que estejam em bons estados para outras pessoas que têm menos do que eu? Em muitas situações a gente vai doar a roupa, vai doar o sapato quando ele não serve mais para nós.
Mas se eles não nos servem, por que eles serviriam para outras pessoas? A menos que nós tenhamos engordado, tenhamos emagrecido. Mas se na condição dele a peça não está boa, como que eu vou doar para outra pessoa? Está rasgado, está puído, vai ter utilidade para outra pessoa? Mas isso é um exercício, um exercício. Vamos doar aquilo que está em bom estado. Eu vou doar. E o que a pessoa vai fazer com a minha doação? Não me importa. Se eu doei, se eu dei, aquilo não é mais meu. No momento em que eu vou fazer aquela doação, aquela peça deixa de ser minha e passa a ser do outro. A mesma coisa com a herança. Eu doei a herança. Se eu doei a herança, ela deixa de ser minha e ela passa a ser do outro. Então é importante nós trabalharmos dentro de nós o desapego, não só o desapego material, mas nesse caso aqui também o desapego das situações, a não vontade de querer controlar tudo e todos. Eu preciso controlar, eu preciso ter certeza de que meu filho vai ficar bem, de que a minha filha vai ficar bem. Nós não sabemos. O que nos cabe enquanto pais? Eu não sou mãe, mas para quem é educador, fazemos a nossa parte. Mostrarmos o que deve ser feito e como deve ser feito através do nosso exemplo. Mas se o outro não adquiriu esse exemplo, se o outro não absorveu esse exemplo, nós não podemos fazer nada. É o desapego. Porque a nossa atuação, ela chega até o momento, até o ponto em que Deus permitir. Tem uma página no livro Palavras de Vida Eterna que fala isso para nós. Nós vamos até quando Deus disser, não mais. Daqui para frente é comigo. Deixa que agora eu vou fazer. Eu vou controlar. Eu vou administrar essa situação. E aí, o que é isso? Além do desapego, a fé. Vamos trabalhar o nosso desapego. Vamos trabalhar a nossa vontade de nos melhorarmos. E quando nós falamos em vontade de nos melhorarmos, nós devemos prestar atenção à nossa inveja, que às vezes ela tá lá, né? Dentro de nós. A nossa inveja, a nossa vontade de querer o que o outro tem, sem às vezes fazer esforço. Ou quando alguém recebe uma herança e fica rico, a gente pensa logo, poxa, eu trabalho tanto, eu batalho tanto e tenho nada. E o outro recebeu isso tudo de bandeja. A gente fala isso, né? De mãos beijadas, recebeu assim, toma pra você. E eu não, eu tô tendo que trabalhar muito, eu tô tendo que me esforçar muito, eu tô tendo que fazer muito. E nem assim eu estou conseguindo viver do jeito que eu quero. Mas o que é isso? É um convite da vida para que nós trabalhemos a nossa resignação. Ser resignado não é ser acomodado. Da mesma forma que nós devemos fazer um paralelo entre sermos desinteressados e sermos pródigos. Tem uma parte, é a questão 896 do Livro dos Espíritos. Vale a pena a leitura, não vou ler aqui por causa do nosso tempo. Mas vale a pena a gente fazer a leitura depois. Questão 896. Fala sobre isso, sobre essa questão do desinteresse e do prodigalismo. Ser pródigo é nós não termos cuidado, é nós não termos cuidado mesmo com a parte financeira. Ah, vamos gastar de qualquer jeito. É nós não sermos previdentes. Agora, o desinteressado não. O desinteressado é aquele que vai trabalhar o desapego, vai trabalhar a caridade de forma consciente, de forma harmônica, de forma prudente. Nós precisamos da prudência. Ela é muito importante para todos nós. Então, companheiros, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar na noite de hoje, para nós trabalharmos o nosso desapego, para nós trabalharmos a nossa inveja,
trabalharmos aquele sentimento de acomodação, trabalharmos o nosso sentimento de avareza, que às vezes nós podemos ter dentro de nós, cada um é que sabe de si. Então o convite da vida é que sempre trabalhemos para nos tornar espíritos melhores. Agradecemos muito, muita gratidão em nossos corações, agradecemos essa oportunidade de mais uma vez refletirmos sobre o Evangelho de Deus. Que Jesus possa continuar nos envolver, nos abençoar e, acima de tudo, nos fortalecer para que tenhamos coragem moral para seguirmos em nossas caminhadas, fazendo sempre o melhor que nós pudermos. Fiquemos todos em paz. Graças a Deus.